Querigma de hoje é uma homenagem ao cardeal Dom Cláudio Umes, o cardeal brasileiro que disse não se esqueça dos pobres ao Papa Francisco, assim que o Santo Padre foi eleito sumo pontífice. O cardeal Dom Cláudio Umes se despede da vida terrena para deixar um legado a esta e a futuras gerações, diante de um mundo de enormes desafios atuais. O cardeal Dom Cláudio Umes influenciou e foi influenciado por Francisco. Dom Cláudio Umes recorda os ensinamentos do Papa Francisco para exercer o sacerdócio. O Papa Francisco nos diz muito, vocês têm que sair de casa e ir na direção do povo. O padre não pode ficar em casa, descansado, na zona de conforto, e abrir a janela e jogar um pouco a palavra de Deus pela janela para ver até onde que chega. Não, tem que sair mesmo, diz o Papa. É preciso sair, uma igreja em saída. Isso para o padre é fundamental, e para poder, de fato, chegar até as pessoas e não esperar que as pessoas cheguem. O cardeal Cláudio explica que mesmo em um mundo mais secularizado, vale a pena seguir a vocação e deixa um convite para os jovens. Só gostaria de dizer aos jovens que se sentem chamados que vale a pena, que é realmente algo maravilhoso estar a serviço do reino de Deus como padre, como presbítero, como padre. É algo maravilhoso que vale a pena, sim, vale realmente a pena. É também um sinal de amor muito especial de Deus para com aquele que ele chama. Inúmeras são as marcas e presenças do cardeal Dom Cláudio Umes na programação aqui da Rede Vida. O Querigma traz este resgate histórico de Dom Cláudio nos arquivos do canal da família. Claudio Cardinalis Humus, spondio vovio ac juro, sic me Deus adjuvet, et ex sancta Dei Evangelia, qui manu mea tango. Dom Frei Cláudio Umes é um sacerdote católico brasileiro a serviço da vida e da paz. Arcebispo emérito da Arquidiocese de São Paulo e prefeito emérito da Congregação para o Clero, Dom Cláudio começou sua história com a igreja em 1958, quando ordenou-se padre de Divinópolis, Minas Gerais, pertencendo à Ordem Franciscana dos Frades Menores. Mais tarde, foi nomeado bispo coadjuntor, depois bispo diocesano, e em 1998 passou a ser arcebispo de São Paulo. Em 2001, foi criado cardeal e em 2010 teve seu pedido de renúncia por limite de idade aceito pelo Papa Bento XVI. Dom Cláudio nasceu no dia 8 de agosto de 1934 e todos estes anos tem escrito sua história de vida com generosidade, fé e amor. Cardeal Dom Cláudio Umes foi defensor das causas operárias e da redemocratização do Brasil nos anos 70 e 80 como bispo de Santo André, no ABC Paulista. Dom Cláudio, seja em Santo André, em Fortaleza, em Roma, em São Paulo ou na Amazônia, sempre pregou por uma igreja misericordiosa e não punitiva, que acolha e não julgue. Estar mais junto com o povo, ser mais uma igreja do encontro, uma igreja que encoraja, uma igreja que conduz, que acende luz no caminho da humanidade, do que uma igreja que está cobrando ou querendo se defender, querendo se proteger. Em resumo, uma igreja que não aposte tanto na lei e na disciplina, mas muito mais na misericórdia para com as pessoas. A preocupação de Dom Cláudio Umes com os vulneráveis esteve presente em toda a sua vida. Dom Cláudio destacava, por exemplo, o serviço de Frei Galvão aos pobres, na missa de beatificação do hoje santo brasileiro. Ainda em vida, em 1798, foi chamado pelo então Senado da Câmara de São Paulo o homem da paz e da caridade, pois era conhecido e procurado por todos como conselheiro e confessor, bem como o franciscano que socorria os doentes e os pobres no silêncio da noite. Frei Galvão nos convida a crescer na santidade e na devoção à Nossa Senhora da Conceição e deixa para todos nós, brasileiros, a grande mensagem de sermos pessoas de paz
e de caridade, sobretudo para com os pobres e os marginalizados. Por isso, com muita fé dizemos: Frei Galvão, intercedei pelo vosso e nosso Brasil. Amém. Saudoso cardeal Dom Cláudio Umes foi arcebispo de Fortaleza, de 1996 a 1998. Neste período, Dom Cláudio incentivou e atuou na linha de frente da realização do segundo Encontro Mundial das Famílias no Rio de Janeiro em 1997, do qual participou São João Paulo II. Dom Cláudio Umes expressou na Tribuna Independente de 97 aqui pela Rede Vida a graça do encontro das famílias na Cidade Maravilhosa. E eu tenho certeza de que este evento é o maior e mais bonito evento religioso evangelizador católico aqui no Brasil nesse final de milênio. Tenho certeza disso. Eu gostaria só para finalizar dizer que uma coisa que me chamou muita atenção da parte do Papa é quando ele, de repente, ele interrompe o seu discurso hoje e relembra uma frase que ele tinha dito ontem sobre a arquitetura de Deus aqui, olhando para essa cidade do Rio de Janeiro, a arquitetura de Deus, a natureza, essas montanhas e tudo, e a arquitetura do homem, também dentro dessa grande natureza com que Deus privilegiou o Rio de Janeiro. E ele, claro, dizia ainda que a arquitetura de Deus, na verdade, acabou ficando bem mais bonita ainda do que a arquitetura humana. Mas hoje ele disse isso, ele gostaria de referir à família. Ele dizia que a família também é ao mesmo tempo uma arquitetura de Deus e uma arquitetura humana, ou seja, das pessoas que formam a família. E ele dizia que os dois fatores, os dois elementos para essa arquitetura da família devia ser o amor e a solidariedade. Dom Cláudio Umes foi arcebispo de Fortaleza por apenas 2 anos, mas deixou marcas atuais, como destaca o fundador da comunidade Shalom, Moisés Azevedo. Porque Dom Cláudio chegou em Fortaleza no ano de 1996 como arcebispo de Fortaleza. E chegando lá, nós, depois de Dom Aloysio Loscheider, a comunidade nasceu sob o pastoreio de Dom Aloysio Loscheider, nós intensificamos antes a oração, pedindo a Deus que nos desse um pastor segundo o coração de Deus, né? E quando Dom Cláudio chegou, foi muito impressionante a conexão, a comunhão que aconteceu entre nós. Dom Cláudio foi conhecendo a comunidade, foi vendo aquele dom novo que estava surgindo na igreja e como um pastor foi tendo discernimento para confirmar e animar. E durante aqueles 2 anos parece que foram 10, porque a amizade, a intensidade, a comunhão foi muito intensa e as ações também, né? Cardeal Dom Cláudio Umes foi nomeado arcebispo de São Paulo em 15 de abril de 1998 e tomou posse em 23 de maio daquele ano. Na missa de posse, transmitida pela Rede Vida, Dom Cláudio emocionou os fiéis ao saudar o seu antecessor na arquidiocese, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. De modo muito particular, Dom Paulo. Dom Paulo, que vocês amam e que vocês devem continuar a amar. Ele estará conosco e nós queremos, de fato, sempre acolhê-lo com grande carinho e com grande amor. Fraternal, amigo, que foi pastor tantos anos dessa arquidiocese de São Paulo. Dom Paulo, muito obrigado. O senhor, eu dizia ao senhor, foi o senhor que conduziu os meus primeiros passos, lá quando tomei posse em Santo André, em 75. Eu me tinha hospedado aqui na casa de Dom Paulo e ele que me levou lá para Santo André. Hoje, mais uma vez, entramos, desta vez nesta igreja, aqui de São Paulo. São Paulo. São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo que terra boa. São Paulo. São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo que terra boa. Tem aí
as imagens do novo arcebispo sendo cumprimentado pelo presidente do INBRAC, Dom Antônio Maria Mucciolo. Dom Cláudio Umes, que é gaúcho de Montenegro, no Rio Grande do Sul, toma posse nesse dia 23 de maio de 1998 do arcebispado da Arquidiocese de São Paulo. Dom Cláudio Umes recebia o palio arquiepiscopal no Vaticano pelas mãos de São João Paulo II. Com a presença do amigo do Antônio Mucciolo. Dom Cláudio foi criado cardeal em 2001. Na volta a São Paulo, recepção afetuosa de representantes da cidade e dos colegas de episcopado e de vida religiosa, com missa em ação de graças. E solenidade na Assembleia Legislativa Paulista. Os cardeais são feitos também de alguma forma para representar o próprio país. Então, na verdade, de um lado me sinto muito honrado com esta homenagem civil do povo e, de outro lado, me sinto por isso mais responsabilizado para estar a serviço das grandes causas desse povo, especialmente aquilo que ainda são os grandes problemas sociais, como são a questão do trabalho, que significa a questão do desemprego, a questão da saúde, a questão da cidadania de modo geral, em que a igreja também sempre deve estar muito atenta e muito participante para que se crie uma sociedade melhor. Em São Paulo, de 98 a 2006, Dom Cláudio Umes administrou a arquidiocese. Dom Cláudio realizou inúmeras ações pastorais, sociais e até culturais, ao longo de 8 anos à frente da Igreja Particular de São Paulo, como a reforma da Catedral da Sé, o estímulo e incentivo à criação do SEAT, o Centro de Amparo ao Trabalhador. Dom Cláudio Umes assumiu a envergadura do trabalho que significa a Arquidiocese de São Paulo, iniciando o Seminário da Caridade, justamente para levantar no âmbito da Arquidiocese de São Paulo todas as iniciativas existentes para o serviço social. Dom Cláudio, em cada celebração, não se esquecia do acolhimento a todos. E tanto mais é necessário que nós preguemos sempre de novo a unidade, a comunidade, a solidariedade. E para chegarmos a isso, o diálogo, a negociação, porque só assim se constrói a paz, que é um dos temas também da nossa missa de hoje, a paz. A paz. Essa paz mesmo dentro da cidade, onde existe o confronto de tantos interesses, onde existem mesmo chacinas, violências terríveis de morte. A paz se consegue suscitando as pessoas, na verdade, a serem capazes de acolher o outro, de perdoar o outro, de dialogar com o outro quando há diferenças, de negociar com o outro. Jesus Cristo diz que nós, igreja, devemos ser, sobretudo, um exemplo de unidade. E na medida que nós formos um, nós teremos força de anunciar ao mundo esta mensagem do amor e da paz. Cardeal Dom Cláudio Umes sempre enfatizava em cada homilia a solidariedade e a caridade como soluções para um Brasil de tanta violência. As mensagens de Dom Cláudio não perdem a validade. Prova disso é esta homilia do saudoso cardeal há 18 anos, em nossos arquivos. No mundo com muito pouca solidariedade e no mundo cheio de violências, de guerras, de ódios, de terrorismos, nós sabemos o quanto falta e o quanto pode fazer e como poderia de fato salvar o mundo o amor, a caridade, a solidariedade, a justiça social. Como poderia salvar o mundo? Como está aí, como grande remédio contra os males do mundo. Nós mesmos aqui no Brasil, quando nós pensamos nas violências urbanas, aquilo que nós vimos lá na favela do Rio de Janeiro, aquela favela que foi invadida,
onde houve todo aquele choque entre a polícia e os traficantes, que já por si tudo aquilo era uma violência muito grande. Mas aquela imagem daquela pessoa que foi carregando num carrinho de mão um morto, um jovem que tinha sido morto, como se a gente levasse lixo para qualquer lugar, aquilo foi um soco no estômago do Brasil. O amor, a solidariedade, a justiça, o respeito pelos direitos, pela dignidade das pessoas, é isso que salva o mundo. Dom Cláudio Umes recebeu o chamado do Papa Bento XVI para ser prefeito da Congregação para o Clero em 2006. Atividade no Vaticano que Dom Cláudio Umes desempenhou até 2010. Um cardeal sempre dedicado e preocupado com a formação dos padres. Eu creio que hoje, quando se pensa em clero ordenado, ministros ordenados, seja padres, bispos, diáconos ordenados, tem que se pensar em formá-los e depois também pela formação permanente, dar continuidade a essa formação já que vai se dando nos seminários, dentro daquilo que hoje são os grandes desafios da Igreja que o Papa Francisco nos coloca. Então, como formar um clero, ministros ordenados para uma igreja missionária, uma igreja em saída, uma igreja que deve ir às periferias, que deve praticar a caridade, a misericórdia, sobretudo, mas também a evangelização, a palavra, mas que deve chegar à prática da misericórdia. Dom Cláudio Umes, além da preocupação com os pobres dentro de uma realidade urbana, sempre teve carinho especial com a Amazônia e com os povos ribeirinhos e originários. Dom Cláudio Umes, por exemplo, se entusiasmou com a campanha da Fraternidade de 2002 sobre os povos indígenas. Os povos indígenas brasileiros sofreram a partir da chegada dos colonizadores portugueses. A continuação da violência e da exploração dos indígenas através dos 500 anos e persistente até hoje. O preconceito com que são tratados tantas vezes, a falta de demarcação de suas terras, as invasões por parte de terceiros de suas terras já demarcadas, a falta de investimentos públicos para levar a estes povos desenvolvimento econômico, escola e saúde, respeitando a sua cultura. O importante não é só refletir e estar convencido, o importante é que sejam tomadas decisões em vista de uma preservação da criação do meio ambiente, enfim, da natureza. E essas decisões é que estão sendo difíceis de serem tomadas, exatamente porque outros interesses, às vezes mais imediatos, acabam tomando a frente. Dom Cláudio foi nomeado presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, da CNBB, cargo que exerceu até março de 2022. Em 2014, ajudou a criar a Rede Eclesial Panamazônica, a REPAM, sendo o primeiro presidente. Dom Cláudio Umes foi relator-geral do Sínodo para a Amazônia em 2019 e de julho de 2020 a março de 2022 presidiu a recém-criada Conferência Eclesial da Amazônia, a CEAMA. Cardeal Dom Cláudio Umes, presidente da Comissão para a Amazônia, considera que a tarefa de evangelização é um trabalho que precisa ser continuado, mas respeitando a cultura local. E a igreja também é assim, a igreja cada vez mais ela sabe que ela deve ser diferenciada segundo as culturas, sem deixar de ser uma igreja, a igreja de Jesus Cristo, a igreja católica de Jesus Cristo, enfim. Mas esse sínodo, ele pretende isso. O Papa sempre nos diz não perder o foco. Nós estamos falando da Amazônia, da igreja na Amazônia, do território, dos direitos daqueles povos todos, enfim, da possibilidade de no futuro serem melhor atendidos e promovidos, tudo isso. Cardeal Cláudio Umes destacou que a falta de missionários é um dos principais desafios para promover a evangelização na Amazônia. Essa necessidade de uma presença junto às comunidades, o Papa muito insiste nisso, e as próprias comunidades, sobretudo do interior, que são os indígenas, os ribeirinhos e outros da floresta, que estão reclamando muito, que querem mais presença
e uma presença mais prolongada, senão até uma convivência dos missionários com eles. Como preservar esta Amazônia, como defender esta Amazônia, os rios, as matas, a biodiversidade e os próprios povos originários que estão ali e o povo em geral que está aí, como de fato ajudar a que eles não sejam simplesmente atropelados e destruídos e degradados. Então, e o que a igreja também, outro aspecto que a igreja, como é que ela pode anunciar Jesus Cristo dentro dessa problemática como sendo uma luz que guia e como sendo também aquele que reúne os próprios filhos de Deus na sua atividade em relação, digamos, nesse caso da Amazônia. O cardeal brasileiro Dom Cláudio Umes, presidente da rede eclesial pan-amazônica, foi escolhido pelo pontífice para ser o relator geral deste sínodo. Em entrevista à Rede Vida em Roma, ele destacou que mais de 80 mil pessoas que vivem no território da Amazônia participaram da fase de preparação para o sínodo, respondendo um questionário elaborado pela igreja. Foi uma consulta realmente extraordinária, de participação extraordinária. Chegamos a mais de 80 mil pessoas que participaram das respostas que foram enviadas para saber a opinião das bases, seja os seus sonhos, os seus projetos, os seus sofrimentos, suas reivindicações e também a sua participação, portanto, no sínodo. Recentemente, o cardeal Umes participou de forma online da Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. Dom Cláudio foi um dos conferencistas da Assembleia, de 21 a 28 de novembro do ano passado. Dom Cláudio considera que a Assembleia Eclesial da América Latina é processo de inovação na Igreja Católica. Antes disso, existiam só conferências episcopais, assembleias episcopais. Havia também algumas iniciativas de os leigos também se reunirem. Havia uma espécie de comissão de leigos nas conferências episcopais, ou então uma espécie de conferência de leigos, dependia um pouco de cada país e do jeito de cada um, em que os leigos também, mas era separado. Os leigos enviavam, então, nesse caso, suas sugestões à Assembleia dos Bispos, mas eram os bispos quem definiam finalmente a caminhada. Agora não. Cardeal Umes afirma que este conceito de eclesialidade é grande legado do Papa Francisco. Isso nos mostra logo de que a eclesialidade significa a igreja, ao passo que o episcopado significa somente os pastores da igreja. A Arquidiocese de São Paulo, a Igreja e a Sociedade do Brasil se despedem do cardeal Dom Cláudio Umes. Porém, na esperança da vida eterna e na certeza de um legado para as próximas gerações. O sepultamos e entregamos na mão de Deus. É assim a nossa vida. Nascemos, somos chamados a realizar a nossa missão neste mundo, a nos alegrarmos com a vida, com as coisas que Deus deixou a nosso dispor ao longo dessa vida, mas Deus nos chama para algo mais, nos chama para mais vida. E por isso a morte é a passagem necessária desta vida, neste mundo que ainda é precária, para a vida eterna junto de Deus. E daqui para frente é com Deus, não é mais conosco. E portanto nós confiamos o cardeal Dom Cláudio a Deus, recomendando-o pelas nossas orações, intercessões, que Deus seja misericordioso com ele, que o acolha e recompense por todo o bem que ele realizou ao longo de sua vida, toda a sua dedicação ao Evangelho, ao testemunho de Jesus Cristo, e temos a certeza de que Deus o fará. Dom Cláudio é alguém que deixa um belo exemplo de presença na igreja enquanto franciscano, padre, bispo, arcebispo, cardeal, que até o fim dos seus dias foi fiel, trabalhou em todos os aspectos da igreja, tanto na preocupação com Santo André, naquele momento, como também ali em Fortaleza, aqui em São Paulo, na Congregação para os Bispos e ultimamente na região da Amazônia. Creio que perseverante, animado e servidor da igreja com generosidade e com alegria. Creio que nós que o conhecemos, conhecemos muito a vida dele, pedimos que Deus o acolha na eternidade. Ele, franciscano, conheci desde muito tempo e via sempre esse zelo, seu carinho,
sua força interior para evangelizar, e evangelizar a todos, evangelizar de modo particular os pequeninos e pobres, e num respeito enorme à natureza, tanto que amava profundamente a Amazônia. Foi um grande ser humano, um grande cidadão, alguém que sempre se preocupou com as desigualdades sociais do Brasil e lutou contra elas. Por isso, sempre ele lembrava a importância do apoio à população mais carente, aos pobres, e também nos últimos anos dedicado à preservação do meio ambiente, à preservação dos povos indígenas, dois temas que são muito atuais no Brasil de hoje. Fica um legado, exemplo da vida dele, de ter se dedicado tanto aos pobres e às questões ambientais. E fica muito aquela frase que ele falou para o Papa Francisco: não esqueça dos pobres, o que foi inclusive que incentivou o Papa Francisco a escolher o nome de Francisco, né? Dom Cláudio era um franciscano. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.